E nós vamos então começar o tema que nos foi apresentado pela casa, esse tema para o dia de hoje. Esse tema está contido em O Livro dos Espíritos, vai lá da questão 990 à questão 1002 e vai falar e vai tratar de expiação e arrependimento. Expiação e arrependimento. Dá uma sensação assim de acridez, né, de acidez. Mas nós temos que compreender que essas são duas condições que têm grande potencial de nos auxiliar em termos de evolução. E como tudo que tem potencial é algo que pode vir a ser, né, mas que ainda não é de fato. É para vir a ser, para concretizar essa condição, que é uma possibilidade, é necessária a implementação de agentes de forças exteriores. Então, expiação por si só, ela realmente vai carregar o aspecto único e exclusivamente da sua acidez. E arrependimento por si só também. Então, a gente se lembra a ideia da semente. A semente é uma árvore em potencial, mas ela depende de vários fatores externos para se transformar nessa árvore, né? Ela precisa de um solo fértil, ela precisa de água, enfim, ela precisa de tempo para evoluir, para crescer. E expiação e arrependimento estão exatamente nesse contexto, dependendo, e essas forças externas vêm do agente que vive essas condições da expiação e do arrependimento. E esses somos nós. Então, comecemos pela expiação. Expiação, ela é evolução em potencial, mas para que ela se concretize, ela vai depender da atuação de quem passa, vive, experiencia aquela situação. Nesse contexto, a gente elencou alguns fatores importantes, né, que não tem a pretensão de definir os fatores importantes, são alguns dos fatores que nós elencamos como extremamente importantes para que a gente seja esse agente cooperativo dentro desse processo, né? O primeiro agente que a gente elencou aqui é o da fé. Capacidade de acreditar que tem alguém no manche, né? Ainda que eu não queira. Isso é importante, né? Muitas vezes a gente não quer, ou seja, a gente não entende e aí não aceita. A fé, ela suplanta esses elementos, né? Ainda que eu não queira, ainda que eu não acredite, ainda que eu não entenda, eu tenho que, eu tenho que acreditar, né? Ainda que eu não queira, ainda que eu não entenda, eu tenho que acreditar que tem alguém no manche. E a gente vai se utilizar de uma história que foi contada agora na casa, no CEAL, pelo querido amigo Alberto Ferreira, e não com a grandeza dele, né? Mas a gente vai, com as nossas palavras aqui, contar uma história que exemplifica muito essa questão da fé. Foi sábado retrasado, dizia o Alberto que um capitão de uma grande embarcação sai para mais um dos seus cruzeiros e leva nessa ocasião seu filho. E a embarcação está já mar adentro e é pega por uma tempestade muito forte e o navio balança de um lado ao outro e o risco de naufrágio ele era uma realidade naquele momento. E é quando então os marujos, os funcionários daquela embarcação,
eles começam a passar de porta em porta nas cabines para ver quem ainda está, porque é necessário agora colocar colete salva-vidas e se preparar para o pior. É quando abrem a cabine do capitão, eles vão encontrar o filho deitado na cama, e a embarcação balança para um lado e o menino rola. E dando grito de alegria, brincando, se divertindo. E a embarcação balança para o outro e o menino vai rolando. E o Marujo, quando olha, fala: menino, vamos embora. Vamos embora porque você precisa se preparar. Essa embarcação pode naufragar. Você precisa colocar o colete salva-vidas, precisa ficar do lado de fora. E o menino, com a maior paciência, olha para o Marujo e fala: não se preocupa, meu pai está no manche. Essa fé, que é o primeiro grande fator que a gente elenca, que tem uma grande capacidade de converter uma expiação em evolução. A partir dessa fé, a gente elenca um segundo elemento, que é o da lucidez. Uma vez que eu confio que as coisas estão nas mãos desse nosso grande timoneiro, a gente se depara com essa relação, né? Porque se eu tenho lucidez, a lucidez ela vai se materializar pela capacidade de ver uma expiação como oportunidade, que é o que ela é de fato, uma grande oportunidade. Porque se eu não tenho a lucidez, eu vou dar outros nomes à expiação. Eu posso chamar de dificuldade, de pedra no caminho, de obstáculo, de dor, inclusive, e por aí vai. A gama de nomes, nenhum deles é a oportunidade, né? Porque me falta lucidez para ver o que de fato é uma expiação em nossas vidas. Para quem tem dúvida, basta consultar ali as questões 262 e 262A do Livro dos Espíritos, que os Espíritos são explícitos para falar o que é uma expiação. E finalmente a gente elenca como último elemento, não que seja o último, uma eleição nossa, né? Que é importante para converter uma expiação em evolução, como vontade, coragem, né? Na verdade a gente falou 2 em 1, né? Mas esses fatores são aqueles que vão, depois da fé, depois da lucidez de ver a oportunidade, não me deixar desistir, não me deixar parar o processo no meio do caminho, né? Que às vezes acontece com a gente também. A gente vai paralisando alguns processos por falta desse terceiro componente. O arrependimento, agora mudando de assunto, também é evolução em potencial, mas para que ele se concretize, para que a evolução se concretize, ele depende da postura do arrependido. A gente, eventualmente, nós vamos nos pegar de maneira bem generalizada em 2 formas de conduta, né? A primeira é a mudança, a alteração, a reforma íntima, que é um processo que vai me conduzir adiante, vai me levar para frente, ou seja, vai converter o arrependimento em evolução. Eu modifiquei a minha postura. Mas nós podemos também assumir a condição da culpa. Essa é daninha, essa é perigosa, é complicadora, porque a culpa, ela faz com que eu volte no tempo e me cristaliza no ontem, no momento em que eu fui o algoz desse elemento pelo qual eu estou arrependido. E eu, preso nesse momento, não consigo sair de então, né? E é por essa condição que Jesus, ele vai recomendar o perdão. O perdão não é só da vítima para o algoz,
o perdão também serve do algoz para si mesmo, né? Porque esse movimento de culpa não é só a mágoa que aspira perdão, a culpa também aspira perdão, né? Porque essa culpa, na qual eu tenho a consciência da minha responsabilidade, eu sei que a justiça divina vai estar presente na minha existência, né? Mas eu não fico preso, eu vou para frente, né? Eu vou mudar a minha conduta. O que eu fiz é colheita, vou colher, né? Mas daqui para frente eu não faço mais. Então, ou eu começo a trabalhar esse conteúdo. Na obra O Céu e o Inferno, nos parágrafos 16 e 17, Kardec vai nos apresentar o seguinte conteúdo: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então aqui nós temos elencados por Kardec 3 elementos importantes nessa seara do arrependimento, né? Bom, para que a evolução se concretize, é necessário um 4º elemento, que é a mudança de conduta. A gente já tinha falado, né? E esses conceitos aí, eles estão reunidos no Evangelho. Não é uma novidade do Espiritismo, né? O Espiritismo está cumprindo o papel de consolador prometido, ou seja, relembrando. E Jesus ensina aos apóstolos, e os apóstolos, por estarem vivendo aquele momento da história, estarem dentro de uma contemporaneidade com Jesus, estarem dentro do judaísmo, eles entendem assim de maneira perfeita. Para nós é que é difícil entender. Percebam, eu vou ler um trecho, que é o trecho que Jesus enuncia isso. Está em Mateus capítulo 13, versículo 15. Depois vocês procurem lá, né? Porque, na verdade, eu vou ler um trechinho, mas Jesus vai falar disso bastante, né? Ele dedica um bom trecho para falar disso. Ele vai dizer assim, no versículo 15. E isso está lá na parábola do semeador, tá, gente? Depois que ele fala a parábola, os discípulos estranham e perguntam para ele: por que você fala para os outros em parábola e para a gente você explica? Ele vai falar da misericórdia divina e tal, e ele vai falar assim: seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Lido assim dá a impressão que a solução dos problemas, ou seja, a cura dos nossos problemas, é competência de Jesus. A gente é um agente passivo nessa história. E não é assim, né? Na verdade, Jesus não quis dizer não voltem para eu os curar. Ele está usando a expressão techuva. Voltem é a expressão techuva, que é uma expressão técnica do judaísmo. Essa expressão significa, abre aspas, o processo integral de arrependimento, restauração do mal cometido, ressarcimento dos prejuízos e mudança de conduta. E, inclusive, a mudança de conduta. Isso aqui a gente extraiu de onde? Do Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias, uma notinha do rodapé que ele explica. Voltem como sendo essa expressão judaica. Então notem que Jesus não é ele que vai curar. Existe um componente, esse conjunto que a gente vem falando, que está no céu e inferno e que precede a cura. É isso que Jesus está falando. Todo esse procedimento precede a cura, né? A solução. Porque eu mudo de conduta, estou curado. Resolvi aquela pendência. Perceberam? Não é Jesus. Somos nós. Bom, para aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente vai recorrer a uma obra de Francisco Cândido de Xavier, é o livro Esperança, lá no capítulo 79, Emmanuel, ele vai então escrever, compor, então, um texto que ele intitula de Estudo Íntimo. Estudo Íntimo.
Prestem atenção na primeira frase, a frase com que Emmanuel começa a construção desse texto dele. Ele diz assim, ó: na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos, nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Fogo e fel nos escaninhos da alma. Emmanuel tem essa característica de escrever de forma poética, usando e abusando das palavras para nos trazer imagens que nos despertem. E se nós não nos debruçamos nessas imagens, nessas expressões que ele se utiliza para tornar o texto mais belo, a gente fica só naquela beleza superficial e não alcança de maneira mais integral o que Emmanuel está tentando nos passar. Isso é importante a gente fazer. Então a gente começa chamando a atenção para a ideia que ele quer nos trazer, suscitar, quando ele fala da construção espiritual. É reforma íntima, que é o último passo do Techuvah, né? Quando eu faço a reforma íntima, eu já fiz todo o resto. Então Emmanuel está de novo retificando tudo que estava contido no que a gente abordou até agora, né? E isso em si já é uma conquista gigante, né? Porque você teve que passar por diversas fases, porque a concretização da reforma íntima, ela parte da ignorância. Você ingressa nos campos do conhecimento, você começa a frequentar locais que são saudáveis para a construção da sua personalidade, você começa a buscar valores diferentes daqueles que são necessários para mudar, senão se você fica naqueles você não muda nada, você vai estar sempre ali, né? E finalmente você se decide a aplicá-los na tua vida, que é o mais importante, né? Que fecha a reforma íntima e concretiza aquilo que Jesus falava com relação à água que não descedenta, né? Aquilo passa a ser um componente teu, passa a ser um elemento que faz parte de ti. Você nunca mais vai ter que escolher, porque aquela passa a ser, de porta estreita, se torna agora a nova porta larga, que vai te dar acesso a outros campos, né? Isso é evolução, né? Crescendo. Outras portas estreitas virão, mas não mais aquela. Por isso que a gente não evolui, só evolui. Por isso que é água que não descedenta, você nunca mais vai ter sede. Por isso que é tesouro que a traça não rói, tesouro que a traça não rói e que o ladrão não rouba, porque é teu. Próxima encarnação tu vem daquele jeito, né? Como nós viemos nessa com o nosso melhor moral, né? Então, a construção espiritual é esse processo de construção do eu de verdade, né? Não desse eu material. Esse eu aqui é fugaz, né? O eu espiritual, que é o que vale. Depois ele vai nos falar surgem momentos ásperos. Então nessa construção espiritual surgem momentos. Notem como ele usa o verbo surgem. Ele não fala assim, podem surgir. É uma regra, gente. É uma regra. É natural, é esperado. Deve ser, não é esperado, mas deve ser esperado por nós. A gente deve esperar momentos ásperos, porque eles vão surgir. E o que nós chamamos de, e que ele vai desenhar como momentos ásperos, não são senão essas duas portas, né? Da lucidez, para ver o momento áspero como oportunidade. Porque se eu escolho a porta estreita, reforma íntima. Se eu escolho a porta larga, desperdicei o que? Uma oportunidade. Né? Então, importante para a gente pensar. E finalmente ele vai falar que dá impressão, né? Surgem momentos ásperos, nós temos a impressão. Não é verdade. Impressão não é um fato.
A gente acha que, parece que. É impressão. Impressão do quê? De trazer fel e fogo. Fala fogo e fel. Fogo queima. Fel é amargo. É desagrado. Nos desagrada. A gente quer ser agradado. A gente não quer momentos ásperos. A gente quer que nos agradem. Olha só. A gente começa a pensar. E aonde vem? Nos escaninhos da alma. Escaninho é um lugar escondido. Muitas vezes esse escaninho nem nós conseguimos ver. Nem nós conseguimos ver. Daí os consultórios de psicologia e psiquiatria estarem abarrotados, né? Porque a gente não enxerga dentro dos nossos próprios escaninhos da alma. De tão escondidos que eles estão, nem nós. Percebam? E esse escaninho é da alma. Então não está no corpo. A alma é um espírito encarnado, sim. Mas Emmanuel não usa nos escaninhos do corpo, nos escaninhos da alma. A alma é o espírito que está encarnado. Então vem de lá, claro que vem de lá. E aí ele vai explicar o que é isso. Né? Porque a primeira frase, ele compõe para que você se debruce nela, para que você se aprofunde nela. Ela tem muito mais do que só isso que a gente esmiuçou aqui. Né? Mas aí ele começa a explicar. Ele vai falar assim, ó. Aí ele é claro agora. Agora você não precisa fazer todo esse trabalho para compreender ele. Ele vai falar assim, ó. Não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição. Quer dizer, não é mais de fora. Agora o problema não é do outro. Mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós. Olha, dá para ser mais explícito do que isso? Não dá, eu acho que não. A se levantarem de nós contra nós. É a gente agindo contra, escolhendo só portas largas. Resta a nós nos perguntarmos por quê. Né? Porque essa resposta ninguém tem para o outro. É só a gente mesmo que pode se responder por que agimos de nós contra nós. Mas o fato é que é um problema íntimo, né? Que Emmanuel nos apresenta. E ele vai além. Ele vai começar a esmiuçar. Agora ele vai dar possíveis porquês. Não quer dizer que esses possíveis estejam nas nossas condições, mas são possíveis. O primeiro ponto que ele aborda é insatisfação. Insatisfação. Insatisfação é o mal das multidões. A multidão que procurava Jesus para se satisfazer. E Jesus, simbolicamente, subia o monte, ou seja, se elevava, se afastava da terra, entrava dentro do barco para ir para o mar, esse afastamento da terra. Né? Interessante. Essas figuras que não são ditas por Jesus. São ensinamentos que não são ditos, mas não deixam de ser. Né? A gente deve se lembrar sempre dos conceitos de saciedade e de felicidade, para explorar essa questão da insatisfação. O insatisfeito é o insaciado. Daí a gente fala da saciedade. Porque a saciedade, ela se vincula na ideia do concreto, do material, do exterior. A saciedade, ela é passageira, transitória, fugaz. E ela tem outras características, mas vamos ficar por aqui.
né? Vamos notar algo que é bem comum. A gente se alimenta agora, por quê? Porque está com fome, precisa saciar a fome. Eu comi, daqui a pouco eu estou com fome de novo, né? Note como é fugaz, né? Essa, essas necessidades de saciedades, algumas fisiológicas necessárias, fundamentais à manutenção da nossa existência, e essas nós precisamos saciar mesmo, né? Mas algumas não. Algumas são caprichos. Essas nós devemos, e muitas vezes confundimos com felicidade. E felicidade a gente vai ver que é outra coisa, completamente diferente. Enquanto a saciedade é fugaz, a felicidade é uma coisa perene, é uma construção. Enquanto a saciedade depende de elementos exteriores, a felicidade só depende de elementos interiores. Valores íntimos. É uma condição do ser. E a mídia tenta vender felicidade disfarçada de carro, de televisão gigante, e por aí vai. O pior é que a gente compra, né? Achando que vai ser feliz. E é por isso que alguns dias depois a gente precisa saciar de novo, né? Porque é saciedade aquilo. Né? É bom ter um bom carro, é necessário para a gente se deslocar, mas a gente tem que ter essa lucidez. Lembra da lucidez? Temos que ter essa lucidez. Isso é saciedade. E a gente vai saciar aquilo que é necessário. Depois da insatisfação, só fechando, né, o que ilustra bem essa questão, essa relação de saciedade e felicidade, são aquela frase de Jesus, né, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele está falando disso. A Deus. Vinculado com essa ideia de felicidade. São os espíritos que vão falar que o homem só é feliz quando se aproxima da lei. Ó. Note como servir a Deus, ou seja, se aproximar da Deus, tornando-se mais feliz. Né? E Mamon, valores exteriores, né? Matéria, que é necessária, desde que nós tenhamos lucidez, é útil. Ele vai falar logo depois do arrependimento tardio. Né? O arrependimento tardio. O que é esse arrependimento tardio? Vale a pena a gente se arrepender? É bom, é um conceito que a gente estudou lá no começo, dizendo que ele tem potencial de gerar evolução, mas por que ele usa o termo tardio no final? Vamos entender que tudo que nós vivemos começa no campo dos sentimentos. Dali ela migra para o campo dos pensamentos, esse valor. Dali ele evolui para o campo da palavra. E dali ele cresce para o campo das nossas atitudes. A gente transforma eles em ação. Ou seja, a gente está materializando um sentimento. O que começou como sentimento se materializou no campo da atitude ou no campo da palavra. Também já estamos materializando, né, de forma mais sutil, mas já estamos começando a materializar. Né? Então, daí que Jesus vai falar que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então tudo começa de forma muito sutil nesse campo dos nossos sentimentos e vai levedando com o tempo. Vai levedando, vai crescendo e termina no campo das nossas atitudes. Quando eu me arrependo depois da atitude, depois da ação, é o arrependimento tardio. Quanto antes eu me arrepender, é melhor. Por quê? Porque eu me comprometo menos. E o arrependimento tardio é exatamente um dos componentes que vai se levantar de nós contra nós. Assim como a insatisfação se levanta de nós dentro dessa composição do Emmanuel. O outro fator é o que Emmanuel elenca, é a autopiedade. Autopiedade. Que se levanta de nós contra nós. Daí entra a mágoa, o medo, o ódio, o rancor e vai. Esses campos do sentimento desequilibrados. Que vão nos desequilibrando. E vão gerando dentro daquela ideia da construção
do nós gerando pensamentos, depois palavras, depois atitudes. Né? Então a autopiedade é complicadora. A autopiedade, ela te cristaliza e paralisa toda a possibilidade de você crescer. Porque você fica preso num determinado momento, pela mágoa, pelo medo, pelo ódio, e não sai dali. Você não anda mais. Perceberam porque Emmanuel elenca? Então, ele vai seguir falando assim: em muitas ocasiões desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar ou vencer. A gente se preparou, aprendeu, a oportunidade é oferecida, de escolha, isso é uma prova, e a gente ali escolhe mal. É isso que ele está dizendo. A gente escolhe mal. E aí ele vai falar assim: e sentimos-nos deprimidos, arrasados. É verdade. É verdade. É o espírito, é a alma gritando dentro do corpo pela escolha mal feita. É isso mesmo. Né? Essa lei de Deus, que é onde é que está? Está na nossa consciência. Ela nos aponta a falha, né? E não tem como fugir disso, não. Chama-nos a atenção. Somos nós contra nós mesmos, num movimento que pode ou não ser positivo. Né? Se a gente acordar, se a gente ganhar a lucidez dele, é positivo. A partir daí, Emmanuel vai nos oferecer orientações que são cada vez mais explícitas. Né? Ele vai falar assim: não perder tempo com lamentações improfícuas e não descambar na irresponsabilidade. Né? Se por um lado eu não posso perder tempo com essas lamentações que não vão gerar nada, eu tenho que me preocupar em modificar a partir dali a minha conduta. Por outro, eu também não posso falar: não vou perder tempo, mas vamos, segue o barco, né? E eu não vou me preocupar também em me modificar. Não. Então é meio que uma balança ali, dois pesos ali, que a gente vai equilibrando. Ele nos traz outra ideia: a obrigação de analisar nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Quer dizer, isso Santo Agostinho elenca como um fator fundamental para que ele mudasse a conduta dele. Isso se aplica também a nós. Né? Quando tiver com a consciência pesada, então vamos refletir: o que aconteceu, o que eu posso modificar, como é que a coisa vai se tornar melhor. Né? Ele vai para outro campo: cultivar o desassombro, cultivar a serenidade. Serenidade me lembra logo aquela frase: não se turbe o vosso coração. Olha só, coração é o reino divino, o reino de Deus está no coração dos homens, né? E esse reino, o reino dos nossos sentimentos, né, que é onde nós construímos o reino de Deus, ele não pode estar desequilibrado. Os desequilíbrios dentro desse reino aí são terríveis, terrivelmente nocivos a nós. Né? Então, cultivar serenidade para nos retificarmos sempre, adestrando incansável paciência, até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem. Paciência para conosco. Porque a gente vai se equivocar na caminhada, sim, por melhor que sejam as nossas intenções, por maiores que sejam os nossos esforços, a grande possibilidade é de nós nos equivocarmos, à semelhança de Simão Pedro, que nega Cristo por 3 vezes, e é, assim, um baluarte da fé cristã. É um farol da fé cristã, e se equivoca. Percebam, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, se equivoca.
Tá, nós então, nós aqui, né? Estamos longe desses dois que nós elencamos. Então, e aí ele nos traz outra ideia. Por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais? Coloca isso como uma pergunta, né? Por quê? Nossa, mas Simão negou, mas ele tinha tanta coisa nele, né? Paulo de Tarso perseguiu, assassinou, ele tinha tanta coisa. E a gente é tão insignificante, né? Por que a gente foi convocado? Né? Justamente por isso, gente. É por isso que a gente está sendo convocado. É Jesus que fala, não vim para os sãos, mas para os doentes. É para a gente que ele veio. Né? E aí a gente se pergunta, tá, ele veio para os doentes somos nós. Ok? E os outros? Todos os outros são doentes. A diferença é que a gente já tem a lucidez de ver, de enxergar, né? Os olhos de ver lá de trás. Depois vocês leiam lá aquele texto que eu citei que vai falar bastante disso, né? Nós já temos olhos de ver. Os apóstolos de Jesus, os discípulos que ele reunia e explicava, já tinham esses olhos. Não quer dizer que a multidão era mais doente ainda. Era tão doente que ainda não tinha olhos de ver. Daí ele falava de uma forma superficial. Né? No final das contas, todos nós somos doentes. A diferença é que uns já buscam a cura, outros se conformam com a doença ou nem a veem. Né? Então aquele que consegue enxergar a doença em si mesmo, né, é justamente esse que tem capacidade, que tem condições de modificar a conduta, que tem condições de aproveitar esse conjunto de ferramentas importantes que estão contidas nessa doutrina de luz, né? E esses somos nós que estamos aqui reunidos, assistindo a essa pandemia que acontece a nível global, que vem também para nos chamar a atenção para esses valores e que vão nos despertando, né? Porque essa lucidez ela é gradativa. A gente tem que estimular os nossos olhos para enxergar a cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco além. Então, nós vamos encerrando o tema do dia de hoje. Agradecemos a todos os que estiveram aqui conosco, nos acompanhando. Agradecemos a querida Patrícia, que nos oportunizou essa possibilidade de colaborar com o CEPS, né, o que nos deixa muito felizes. E vamos então orar a Deus, pedindo que Ele conserve em nossos corações serenos, continue a expandir a nossa capacidade de enxergar, nos conscientize da responsabilidade que temos em aplicar os conhecimentos que aprendemos nessa doutrina abençoada no nosso dia a dia, viabilizando essa reforma que é revolucionária, que modifica a forma com que enxergamos o mundo que nos cerca, os nossos semelhantes, a nossa vida, e nos conduz à nossa verdadeira destinação. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado à espiritualidade de luz. É que assim seja. Muito obrigado a todos.